Atenção. Aqui tem canhões. Cozinha do forte. Alguns achados que são existentes aqui no interior do forte. Isso daqui deveria ser o diário de Anibone, né? Eu acredito que sim. Pode ser no Face? E aqui, muito provavelmente, aqui é a imagem, né, do bando de Lampião, né? Que foi morto, né, pela Volante, né? Virgulino Lampião, em 1938, quando a Volante, né, que era a polícia da época, elaborou uma armadilha e encerrou esse grupo, né, de cangaceiros. Aqui é a sala do calabouço, né? Vamos adentrar aqui nesta sala do calabouço, aqui no forte. Visconde? Aqui, Zé Horácio, rapaz, como é que você tá, Zé Horácio? Caba bom. Cadê a garrafa? Ih, já carregaram essa garrafa, isso não tá alinhado, velho. Zé Horácio, meu irmão. Vai correr, vai na capoeirinha, hein? Tá mesmo. Aqui é a sala toda que eu uso, então. Ó, tem aqui, subindo as escadas. Acabei de passar aqui pelo calabouço aqui do interior do forte. E essa altura, ela é abaixo de 1 metro, bem abaixo mesmo. Você tem que se encurvar um pouco para poder adentrar. Realmente faz sentido ser um dos calabouços aí por volta do século XV, século XVI. E aqui uma janelinha, nós podemos ver a parte externa, né, do forte. Olha só, uma pequena porta. Olha só. É Shopee, isso agora. Todo mundo bate aí. Eu lasquei minha cabeça agora aí, não. Pronto. Acabamos de subir aqui essas escadas. Estamos aqui na parte externa, superior, no forte. Que nessa região aqui, nós temos, mais à esquerda, mais ali do outro lado, temos os canhões. Mas logo mais eu vou. Vou entrar aqui primeiramente nessa sala, que historicamente é a sala do condestável. Acabei de adentrar aqui. São... basicamente muita coisa é original, mas claro que com o passar do tempo, né, para a preservação desse marco histórico aqui no estado do Rio Grande do Norte, vem se mantendo. Oi, Vivi, que é minha sobrinha, tá lendo aí? Felipe Camarão. Felipe Camarão também é uma figura histórica, né, da história do nosso estado, do Rio Grande do Norte. Como tem aqui, ó, um pequeno resumo. Ele era pertencente ao grupo dos potiguares. Para quem não sabe, os potiguares eram tribos indígenas que viviam nessa região do nosso estado, né? Isso por volta dos séculos XV, XVI, XVII, nesse período histórico do Brasil. Felipe Camarão residia em uma missão jesuíta, onde foi doutrinado de acordo com a fé católica e onde pôde aprender português e algumas noções de latim, o que era bastante comum também naquele contexto, né? O que ocorria muito, né, na história do nosso Brasil.
em muitas regiões do Brasil aconteceram dessa forma, né? E aqui nós vemos também um pequeno resumo sobre a Clara Camarão, né? Como diz aqui o resumo, se sobressai nos primeiros capítulos da nossa história e recebeu esse nome ao se batizar e casar com Antônio Felipe Camarão, o índio Poti da nação Potiguar, herói da guerra contra os holandeses, né? Depois de casada, Clara passou a acompanhar o marido em todos os combates. Aqui olhando aqui da janela, a altura, né, aqui do forte. Mas aqui à direita nós vemos aqui é um tipo de capela, né? Uma capela católica, o que é bastante comum, não só em Portugal, mas também na história do Brasil, né? Por influenciar a religiosidade no Brasil. Aqui, ó. E dessa janela, né, desse ponto onde eu estou vendo agora, lá em cima ao fundo dá para ver a Ponte Newton Navarro, que é a parte ainda interior ainda do Forte dos Reis Magos. Voltando para cá, ó. Esta sala tem aqui a outra janela e essa outra janela daqui a pouco eu acabei de fazer um vídeo, né? Ora bem, agora eu saí, né? Aqui mais à minha direita tem esse espaço, né? Parte do forte ainda. Eu vou subir aqui. Vou pegar aqui, ó. Então, se nós tentarmos aqui compreender um pouco, tentarmos entender a história, né, entrarmos na mentalidade, né, que é praticamente impossível, né? Até porque estamos vivendo em 2025, século 21, mas tentar entender, né? Imagina essas pessoas que habitavam aqui, né, que defendiam, né, isso no período colonial, né, enquanto ainda o Brasil era uma colônia portuguesa. Imagine aí os pensamentos dessas pessoas, né, o seu dia a dia, a sua vivência, os seus interesses, jogadas políticas, como eles viviam, etc., né? É muito interessante. Quando você analisa um pouco da história do seu povo, da sua terra, do seu país, enfim, e você para entender, ou pelo menos tentar entender, né, como essas pessoas poderiam enxergar essas dimensões naturais de terras nas quais hoje nós temos uma perspectiva totalmente diferente. Pronto, agora eu vim para este lado, ainda aqui no forte, né? Nós podemos ver aqui uma abertura, olha aqui, muito provavelmente que deveria servir para aqueles que estavam a observar, né, as partes externas do forte, para tentar proteger, né, para estar com atenção, observando e tal. Aqui tem essa parte aqui também que muito provavelmente algum soldado poderia estar aqui em cima para observar também. Era uma observação diária, né, contínua, em ambos os lados, né? Como é chamado de o Forte dos Reis Magos, logicamente que era para proteger, naquele contexto, essa terra, essa região, a qual era pertencente a Portugal, né? Aqui o canhão, ó. Nós temos aqui essa exposição desse canhão. Assim como há outras aberturas, por exemplo ali, que está bem ao pé daquela guarita, ao fundo. Esses espaços também, além de observação, serviam para colocar os canhões, né? Se fosse necessário algum tipo de defesa, né, ou ataque, para proteger essa região. Ele bastante enferrujado, né, que é extremamente normal, devido ao tempo. E é um objeto original, né, do contexto da época. Levando em consideração que o Forte dos Reis Magos foi construído por volta do século XVI, entre os séculos XVI e XVII, né? Mas aqui à minha esquerda, mais ao fundo, tem essa guarita.
guarita para abrigo de sentinela, né? Os guard shack em inglês. Então, sentinela era aquele indivíduo, aquele homem responsável por vigiar, né? Por estar vigilante, observando um guarda, um segurança, um soldado, né? Aqui eu estou entrando aqui, ó, aqui no interior da guarita, aí tem uma aberturazinha aqui, ó, colocando aqui minha mão, justamente para a entrada do vento, né? Quando eles ficavam aqui também eles estavam protegidos e estavam lá a observar. Há 3 aberturas aqui, né? Vou mexer aqui o celular para vocês terem noção aqui da parte interna da guarita. Ó, e a altura, né? Deve ter aqui cerca de talvez 2,20 metros de altura, eu acho. Mas para sair tem que se abaixar. Pronto, essa parte aqui, ó, né, que eu estou vindo lá daquele outro lado onde eu filmei o canhão e a guarita. Ainda estou aqui na parte superior do forte. E aqui é como se fosse um corredor, né? Claro que não é bem um corredor, ele é bem amplo. Aqui aquelas aberturas que eu já havia falado acerca de observação. Há mais canhões aqui, são canhões da época, são originais, estão aqui expostos. Já viemos de lá, daquela parte lá do fundo. Agora estamos nessa região aqui, no forte. E assim, da mesma forma, temos aqui, ó, outra guarita, né, após esse canhão. Outra guarita. Dando continuidade, né? Estou vindo de lá. Vamos mais por aqui. Explorar mais um pouco, né? Aqui no forte. Tá aqui a minha querida esposa, minha sobrinha linda do meu coração. Aqui essa porta ela tá fechada, né? Obviamente não se pode entrar ou sair. É uma questão administrativa atualmente do forte, mas também fazia parte das instalações internas dessa fortaleza, né? Isso é notório. E aqui mais uma vez uma subida que privilegia toda uma visão também, né? Uma visão panorâmica de observação do forte. Não, aqui faz parte da instalação, né, administrativa do forte, mas por enquanto, né, por uma questão atual, ela está fechada, talvez por reparos e outro tipo de situação. Alojamento dos soldados. Mais uma vez temos que nos abaixar para entrar aqui, né? Esta sala aqui, este quarto, né, representa o alojamento, né, onde os soldados se vestiam, né, se preparavam talvez para os confrontos, para as batalhas. E aqui esse manequim é uma representação perfeita do século XVIII, século XVII, século XVIII, com um colar, né, com o símbolo do cristianismo, né, da fé católica, a cruz de Messier, como dizem os franceses, a cruz de Nosso Senhor. O seu popular chapéu, né, não somente protegia do sol, né, estando aqui no Brasil, se estivesse na Europa do frio, e suas vestimentas tradicionais da época. Muito interessante. Aqui a exposição de alguns tipos de armamentos, né? Claro que muito provavelmente não só
aplicado aos portugueses, mas concernente também aos nativos dessa terra, né? É perceptível para ver isso. Uma passagem secreta. Porque é antigo, né? Não, seu parente? Sim, isso é da época. Passagem secreta, mas que provavelmente, na época, isso aí talvez fosse aberta, né? Acho que sim. Acho que a posterior foi fechada, né? Talvez. Ai, que legal, que tem nomes escritos. Cheguei aqui a essa parte central do forte, onde eu havia filmado daquela parte lá de cima. Aí eu mostrei aqui que era uma capela. Muito provavelmente a capela, como é de costume cristão católico, né, sempre ter uma igreja, né, uma capela para que pudesse ser feito as missas, né, a religiosidade dessas pessoas que em sua maioria eram cristãos católicos, né. Aí nós temos aqui essas imagens de Gaspar, Belchior e Baltazar, que representam nada mais do que a tradição católica que fala acerca do nascimento de Jesus, né, baseado em Mateus capítulo 2, e eles vão dizer que Gaspar, Belchior e Baltazar foram os reis, né, ou os magos. Mais uma vez eu dizendo que é a tradição católica que vieram ver o menino Jesus. Então muito provavelmente é uma referência a isso, a esse contexto, né? Já que havia uma grande influência cristã católica nessa sociedade. Aqui nós temos essa escadaria, mas não pode subir no momento, por algum motivo de questão de preservação ou da administração do forte. Então, só posso ficar daqui do lado de fora, do lado esquerdo da capela. E aqui está o meu concunhado Aldair, já está cansado, sentou-se aqui, pareja a natureza, está cansado. Pronto, e agora minha sobrinha fazendo trabalho de guia turístico. Vai lá, Kathleen. Aqui é o peroleira, aqui é o cachimbo. Esse aqui é o quê? A peroleira, que era o transporte de alimentos, vinhos, azeite. Ah, show de bola. Aqui é o cachimbo holandês e as moedas. Cachimbo holandês, né? Aqui, ó, Holland Red Pipe. Aqui o White Pipe, coins, moedas. Aqui eu vou contar os arqueólogos. Sim, aqui foi que a arqueologia encontrou, né? Ainda uma parte estrutural do forte. Isso da época, né? Ok. Tem aqui o registro da pesquisa arqueológica. Que fez aqui escavar. Sim, as escavações que foram feitas no interior do forte. E nesta sala nós temos aqui o marco, né? Tem aqui um resumo histórico dele. Ó, original português que foi encontrado no estado do Rio Grande do Norte. Aqui nós temos um pequeno resumo, também conhecido como marco de touros, né? É o marco quinhentista, confeccionado em pedra liós, com 1,62 metros de altura. O marco apresenta o padrão quinhentista, ou seja,
1500, né? 1500, português, e ostenta o relevo da cruz da Ordem de Cristo e a representação das armas do rei de Portugal, Dom Manuel. Acredita-se que a esquadra portuguesa que saiu de Lisboa em 1501, comandada pelo capitão-mor André Gonçalves, trazia a bordo este padrão assentado na costa norte rio-grandense como índice oficial de domínio no mesmo ano, ou seja, o marco português, essa estrutura de 1,62 m de altura, representava a efetivação de dominação na colônia portuguesa, né? Que ainda no contexto não era Brasil, né? Eram terras que foram habitadas, né? Invadidas, né? Pelos colonizadores portugueses. O símbolo da Ordem de Cristo, que evidencia aí a presença de Portugal no atual Brasil. Pronto, ora bem. E assim concluímos, né, esse vídeo de exploração aqui do Forte dos Reis Magos, na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, 2025. Dá tchau, Kathleen. Vamos encerrar.